bom ouvir esta música, Mestre, o Mar se Revolta. Com certeza nós passamos um ano, está chegando o final deste ano, com muitas revoltas, né? Não no mar, mas nas vidas, na situação da saúde, até mesmo nessa questão do desemprego. Mestre, o mar se revolta, mas que possamos confiar no Senhor, que Ele pode todas as coisas. Nós queremos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 50 a 53. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 50 a 53, como diz assim a palavra do Senhor. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações nesta hora. Ó Deus, em nome de Jesus, abra os nossos corações, especialmente a nossa mente, para que possamos ouvir e entender a Tua palavra, guardar no coração e fazer conforme os discípulos fizeram naquela ocasião. No nome de Jesus que oramos. Amém. Aqui mostra Jesus despedindo-se dos discípulos já depois da ressurreição. Até bem ontem era o nascimento de Jesus que estávamos falando. Vamos continuar falando sobre o nascimento de Jesus também por algumas vezes, mas com certeza esse momento de despedida, Jesus leva para Betânia, leva os discípulos para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Então nós estamos chegando ao final de 2020 para 2021, que a bênção de Deus esteja sobre nós. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o nome Betânia. Esse nome Betânia tem alguns significados, e dois significados deles, um deles é aflição. Aflição. Este ano todos nós ficamos aflitos. Alguns até mesmo por conta da enfermidade, por conta do mal do século, que aconteceu realmente praticamente no mundo todo e afetou o Brasil, afetou as nossas casas, afetou várias famílias, e muitas delas teve perda por causa da morte de alguns familiares, alguns até mesmo enfermos. Então passamos por momentos de aflições, mas também temos momentos de esperança, de certeza. É um outro significado de Betânia. Betânia também significa esperança, otimismo. E eu gostaria de que você e eu pensássemos nesses poucos dias que restam de 2020, não para avaliar as perdas, não para avaliar as tribulações, as aflições, mas vamos avaliar agora a esperança que devemos ter, não apenas num novo ano. Sempre a gente diz isso: ao ano que vem vou fazer isso, o ano que vem, ao ano que vem. Então faz tantos votos no último dia do ano e no primeiro dia do novo ano, e tantos projetos, e muitos projetos neste ano de 2020 não chegaram ao final, não por sua culpa, não por nossa culpa, mas pelas circunstâncias. Mas devemos confiar a nossa vida ao Senhor. Devemos esperar no Senhor. Também Betânia significa esperança, certeza de vitória. Não importa o quanto vamos esperar por uma solução, mas temos a solução tão perto de nós, que é de fato a própria presença do Senhor. Ele diz lá em Mateus capítulo 28, o último versículo, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, ande com o Senhor constantemente. Veja bem que os discípulos, naquela ocasião,
que Jesus levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia retirando-se deles, sendo elevado para o céu. Então, os discípulos adorando. Devemos adorar a quem? Ao Senhor Jesus. Devemos adorar ao Deus dos deuses. Devemos adorar ao Senhor, que é nosso Criador, que é o nosso sustentador, que é o nosso Salvador. Então, eles adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande alegria, de grande júbilo. Eu sei que nesse período da pandemia, muitas igrejas ficaram vazias e estão vazias, mas não espere a solução chegar. Busque a Deus antes da solução chegar. Busque a Deus a solução para a sua vida. Busque em Deus a cura na sua família. Busque em Deus não as aflições, mas a cura das aflições, a resolução das aflições. Ele é todo poderoso para isso. Mas não, nós nos esquecemos de Deus. Basta alguma pessoa fazer alguma coisa errada contra nós, nós ficamos aborrecidos com essa pessoa, não falamos mais com ela, e às vezes durante toda a sua vida ela se dedicou tanto a gente, tanto a nós. Isso tem acontecido no meio das famílias. Filhos se revoltam contra os pais, pais também ficam aborrecidos com os filhos, irmãos contra irmãos, momentos de aflições, mas nós temos a solução em Cristo Jesus. Cristo é a resposta, o Senhor é a resposta para todo problema. Então, eles adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande alegria, de grande júbilo. Mas o versículo final diz assim: e estavam sempre no templo. Não era lá um dia ou outro, não era lá um domingo ou outro, não era lá uma reunião ou outra, eu não sei qual o dia da reunião na sua igreja, mas você deve voltar para a sua igreja, deve voltar para estar conversando com o seu pastor. Muitos pastores também abandonaram a igreja, mas gostaria que você voltasse. Assim os discípulos voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, louvando a Deus. É momento de louvar ao Senhor, de agradecer ao Senhor, mesmo passando por aflições. Quando passamos por várias aflições, diz o salmista, foi-me bom passar por várias aflições. Foi bom para nós neste momento. Talvez você, não, eu só quero bem, eu só quero um Deus que me atenda e faça o que eu quero. Não, não é isso. Nós precisamos fazer a vontade dele para que sejamos abençoados. Então, sejamos discípulos do Senhor. Voltemos para a nossa casa, voltemos para a casa de Deus. Você que talvez tenha deixado a família, deixado a esposa, ou deixado o esposo, deixado os filhos, deixado os pais, volte para casa. Deus quer te abençoar e Ele pode te abençoar. O ano novo está aí às portas, mas caminhe com o Senhor. E estavam os discípulos todos no templo, sempre no templo, louvando a Deus. E se essa palavra chegou até hoje aos nossos corações, tem chegado até hoje porque os discípulos voltaram a conviver na palavra do Senhor, na igreja, no templo. Diariamente nós encontramos esse texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, dizendo que diariamente estavam unânimes. Sabe o que é unanimidade? Não é a maioria absoluta, não. A maioria absoluta é metade mais um, mas unanimidade são todos eles estavam no templo diariamente, como diz aqui o texto de Atos capítulo 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, nós precisamos aprender a voltar para a casa de Deus. Os apóstolos voltaram
jubilosos, com júbilo, com alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Que Deus te abençoe, que te dê um final de 2020 na sua presença, mas que você continue sempre em 2021 e até ao fim de nossa vida, até a volta de Jesus, sempre no templo, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, de toda a família, de toda a cidade, de todo o país e quem sabe de todo o mundo, por termos voltado para o Senhor. É aflição, momento de aflição, é que nós devemos voltar para o Senhor. Você não procura o médico quando você está com saúde, você procura o médico quando está enfermo. Então devemos procurar ao Senhor nesse momento de pandemia, nesse momento de estarmos realmente buscando ao Senhor, crendo no Senhor, e Ele pode fazer todas as coisas. Que Deus te abençoe, até uma próxima oportunidade. Amém.